semana nós estamos a ver imagens que, de certa forma, nos ajudam a compreender um pouco esta questão da unidade, da união do corpo de Deus, da Igreja, não é? E especificamente hoje nós vamos abordar a questão da casa de Deus, a imagem que a Bíblia nos mostra como a construção de uma casa, chamada a casa de Deus, ou a casa espiritual de Deus. E esta casa espiritual de Deus não são outros senão cada um de nós, está bem? Nós vamos ver isso. O apóstolo Pedro, ele convida-nos a refletirmos sobre isso quando abrimos então em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E eu gostava de partilhar convosco então este texto muito interessante, em que o apóstolo Pedro diz assim: também vós, desculpem lá, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro fala-nos aqui que nós somos pedras vivas desta casa espiritual. É muito interessante esta imagem da pedra ou das pedras. Diz que todos nós somos pedras vivas. Vamos tentar perceber o que é que isto nos quer ensinar para a lição hoje. Sabem, no antigo Israel, ou nos tempos antigos, não era preciso ser só com o povo de Israel, havia a construção de casas. E essas casas normalmente eram feitas de pedras. Não eram feitas com o tijolo que nós temos hoje, não é? É diferente. É diferente a utilização do material, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Pedra em cima de pedra, não é? Com um pouco de argamassa, de cimento, não é? E então se tapam, ou se erguem muros, tapam-se brechas e acabam por permitir que pessoas possam viver, possam estar abrigadas dentro de 4 paredes, não é? Eram assim que eram construídas então as casas, pedras sobre pedras. Havia pedras maiores, com certeza, haviam pedras menores, mas a construção dava-se com o empilhamento, não é? De pedra sobre pedra. No entanto, a palavra de Deus mostra-nos que nessas construções havia sempre uma pedra especial. Como é que essa pedra se chamava? Vocês recordam? A pedra angular. Não sei se já alguma vez perceberam o que é que isso quer dizer. A pedra angular. Sabem o que é que era uma pedra angular? Uma pedra angular era uma pedra que, de certa forma, dava a esquadria à casa, não é? À construção que estava a ser feita. Era uma pedra direita, tentava-se escolher uma pedra o mais direita possível, com uma esquadria certa, de maneira que a construção fosse feita de forma simétrica, não havendo propriamente direções erradas, não é? Nem que a casa ficasse mal construída. Então, era importante esta pedra angular. Diz-nos então, ou podemos perceber então, que esta pedra angular que a palavra de Deus nos fala e que corrige ou ajuda a orientar a construção da casa não é outra senão o próprio Jesus Cristo. Nós temos relatos, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, que realmente Jesus é essa pedra angular. Então, poderíamos dizer já à partida que uma das primeiras lições a tirar aqui é que todos somos pedra, mas há uma pedra mais importante. E essa pedra importante não sou eu como pastor,
ou não é a outra pessoa como ancião, ou como o presidente da União. Não. A pedra que se destaca de todas as outras é quem? É Jesus Cristo. Okay? Então, esta é a primeira lição. Todos nós somos pedras, não somos nem mais nem menos do que as outras pedras, mas há uma, essa sim, se diferencia de todas, e essa é o próprio Jesus Cristo. Vejam que no Antigo Testamento, quando nós vamos ao Salmo 118, versículo 22 e 23, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, neste salmo, fala-nos então desta pedra angular que foi rejeitada pelos seus construtores. Em Isaías 28:16, vai no mesmo sentido. Vejam: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Estão a ver? No Antigo Testamento, quer Isaías, quer o salmista, já falavam desta pedra angular, uma pedra preciosa, uma pedra importante, não é? Uma pedra escolhida. E é curioso que no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, quando discursa, ele vai dizer assim, em Atos capítulo 4, versículo 11, falando para os dirigentes religiosos da época, Pedro diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Então, vejam, os construtores de Israel, os líderes religiosos, julgavam Jesus como uma pedra inadequada. Não quiseram Jesus como a pedra angular da sua construção. E acabaram por construir à sua maneira. No entanto, embora esta pedra angular que é Jesus tenha sido rejeitada pelo povo judeu, ela foi escolhida por Deus. Nós encontramos isso em 1 Pedro 2,4. E diz assim: chegando-vos, pois, a ele, ou para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, os homens podem ter rejeitado realmente Jesus Cristo, podem ter rejeitado a doutrina, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer. No entanto, Deus escolheu a Jesus para ser a sua pedra preciosa, a sua pedra angular. E para quê? O próprio Jesus diz para quê. Jesus, em Mateus 16:18, falando de si próprio, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Jesus diz sobre esta pedra, era a pedra que Pedro tinha, ou era a pessoa de Jesus que Pedro tinha realmente enaltecido. E Jesus vai dizer: é sobre essa pedra, Pedro, é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Ou seja, era nele próprio que a sua igreja iria ser edificada, e diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Ou seja, embora na história deste mundo pareça que a igreja está quase a desmoronar, que a igreja se afastou dos princípios e da verdade, a verdade é que Jesus diz aqui que debilitada ou mesmo afetada, a igreja ia ser forte, iria prevalecer contra as portas do inferno. Okay? Graças a Deus por isso. Então, isto acontece porque Jesus é na realidade a pedra angular. Se fôssemos nós as pedras angulares, então a igreja com certeza não venceria. Se fossem os apóstolos a pedra angular, a igreja não sobreviveria. No entanto, como a pedra angular é Jesus, a igreja mantém-se até hoje, não é?
Queridos irmãos, infelizmente hoje no mundo há muitas pessoas que rejeitam Jesus, a pedra angular. Fazem as suas próprias construções. Os seres humanos medem, alinham, orientam a sua vida, mas o resultado é sempre uma construção torta, é sempre uma construção defeituosa, é sempre uma construção que no final desmorona. Prezados amigos, prezados irmãos, é importante nós percebermos que Jesus é e deve continuar a ser a pedra angular da nossa vida. Gostava de vos dizer que, embora o texto que nós lemos há pouco falasse da pedra angular, o apóstolo Paulo vai nos dar mais algumas informações. Em Efésios 2:20, Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Paulo fala da pedra angular, novamente, como sendo quem? O próprio Jesus Cristo, mas ele diz edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, não só Jesus é a pedra angular, aquela que serve de esquadria para o resto da construção, mas também Jesus é o quê? É o fundamento. Vejam, Paulo aos Coríntios, na primeira carta que escreve, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não é só a pedra angular, é também o fundamento. O que é que isto quer dizer? Que Jesus é também o fundamento? O que é um fundamento? O fundamento é onde a construção é feita. Em cima de quê que ela é feita? Não é? Então, diz que Jesus é a pedra que faz a esquadria na construção, mas também é a base. É aquilo onde a casa está assentada. E esta casa somos todos nós, casa espiritual, não é? Como nós lemos há pouco. Então, o próprio Jesus vai contar uma parábola sobre os dois fundamentos. Nós encontramos isso em Mateus 7, 24 a 27. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que nós temos aqui, queridos irmãos, é Jesus Cristo tentando nos ensinar onde a nossa casa deve ser construída. Reparem que a história fala-nos do homem insensato e do homem prudente, ou do homem prudente e do homem insensato, não é? Diz que ambos edificam as suas casas, porém, cada um deles edificou de uma forma diferente, num fundamento, numa base diferente, não é? Um construiu na rocha, o outro construiu na areia. Queridos irmãos, nesta parábola, todos nós, como seres humanos, construímos, somos construtores. Todos nós somos construtores. Onde é que nós estamos a construir? Isso sim é o mais importante. Onde é que as nossas vidas estão baseadas? Então, é importante nós pensarmos onde é que nós temos realmente colocado as bases da nossa construção. Às vezes eu olho à minha volta e vejo pessoas que têm a sua família bem organizada, os seus filhos na escola bem orientados, as pessoas com boas casas, um bom carro ou bons carros,
têm as suas contas financeiras bem recheadas, bem orientadas também, programam bem as suas férias, não é? As épocas de lazer, de comunhão entre família. Será que isto que eu acabei de escrever é aquilo que o Senhor diz, edificar a sua casa sobre a rocha? Será que é isso? Prezados irmãos, se fosse assim, eu poderia dizer que muitos crentes, ou melhor, poderia dizer que muitos descrentes davam lições a crentes. Muitos crentes teriam que aprender com descrentes. Porque há pessoas lá fora que têm uma vida muito mais organizada do que aqueles que estão cá dentro. Se não é isto que identifica uma igreja, uma construção feita na rocha, então o que é que identifica? Reparem, se realmente uma vida orientada, organizada, com as contas pagas, com os filhos orientados, com tempos de lazer também controlados, se isto realmente é a base, então provavelmente até poderíamos criticar Jesus. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, Jesus não tinha uma família organizada, Jesus atrasava-se no pagamento dos seus impostos, Jesus andava a pé, nem tinha um meio de se mover, não é? Andava a pé. Então, provavelmente nós criticaríamos até o próprio Jesus. Mas quando Jesus ensina de uma construção orientada, feita como deve ser, baseada na rocha, Jesus quis ir além. Jesus vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, esse constrói a sua casa sobre a rocha. Então, construir a casa sobre a rocha é ouvir e praticar a palavra de Deus. É ouvir o que Jesus ensinou e agir em conformidade com aquilo que ouviu. Pelo contrário, edificar a sua casa sobre a areia, diz o texto, é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Então vejam, ambos os construtores, quer o prudente, quer o insensato, são construtores e são ouvintes da palavra de Deus. Vejam, estamos a falar de pessoas ouvintes. Poderíamos mesmo dizer crentes. Ouvem a palavra de Deus. Qual é a diferença entre os dois? É que um ouve e pratica e o outro não pratica, só ouve, não é? Só ouve. Quanto à questão do praticar, ele prefere continuar a ser o Senhor das suas próprias vidas. Queridos irmãos, e é isto que tem corroído o cristianismo. O cristianismo hoje está, de certa forma, corroído ou difamado entre os gentios, entre os descrentes, precisamente porque há muitos cristãos que não são coerentes. Ouvem, dizem, mas depois não praticam. E isto é que tem transformado os cristãos, não é? A igreja cristã. Se nós cristãos fôssemos ouvintes e praticantes da palavra, tudo seria diferente. Certa vez, Gandhi, ele disse: não sou cristão por causa dos cristãos. Ele via que o exemplo dos cristãos não era o melhor. Sim, Jesus era um bom exemplo, mas ele não era cristão pelo exemplo dos cristãos. Acredito também que isto não seria desculpa. Penso que ele não pode argumentar com Deus um dia mais tarde. Mas a verdade é que muitos cristãos têm dado um mau exemplo, não é? Prezados irmãos, é bom vir à igreja, ler a Bíblia, é bom fazer as nossas orações, mas Satanás não se incomodará com nada disso se continuar a ver-nos pessoas como não praticantes da palavra de Deus. Então, o ir à igreja, o fazer orações, o ler a Bíblia, pode fazer parte de uma prática,
mas não é a prática vivida, não transforma a vida. Então, Satanás não se vai incomodar. É como nós não tivéssemos... é como não fôssemos cristãos. Queridos irmãos, o que é isto de ser crente, praticante? Por exemplo, se nós perguntarmos a um católico, o católico vai dizer... um católico não praticante é um católico que não vai à igreja, não é? E um adventista não praticante, o que é um adventista não praticante? O que é um adventista não praticante? Um adventista não praticante é provavelmente aquele que ouve a palavra de Deus, mas não vive as verdades que ele ouve. Isso é um crente adventista não praticante. Queridos irmãos, infelizmente as igrejas estão cheias de ouvintes, mas não praticantes. Qual é nesta parábola que Jesus conta, qual é o fator que vai distinguir as duas construções? Não sei se já pensaram nisso, mas há um fator, há um teste que distingue as duas construções. Jesus diz assim no versículo 25, Mateus 7, 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Então, quando se fala na chuva, quando se fala nos ventos, quando se fala nas águas, não é? Está a falar-se do quê? Nas dificuldades da vida. Está-se a falar nos dilemas que muitas vezes nós temos que viver. Está-se a falar nas lutas. Está-se a falar nas angústias. Queridos irmãos, quando o crente vive essas coisas, isso serve como um teste. Temos nós vivido testes à nossa fé. Temos sido provados na fornalha da aflição. É a fornalha da aflição que muitas vezes, queridos irmãos, nos prova se somos verdadeiros ou não. Sabem que nós temos exemplos bíblicos onde homens e mulheres também, onde homens e mulheres mostraram realmente se eram verdadeiros ou falsos. Pensemos naqueles jovens que foram levados para a Babilónia. No capítulo 3 de Daniel diz-nos que esses jovens foram postos à prova. Quem é que eles adoravam? O verdadeiro Deus ou o rei de Babilónia? Diz que 3 jovens mantiveram-se de pé e não se dobraram àquela estátua que tinha sido erguida. Mas eu pergunto, quantos judeus vieram de Jerusalém para a Babilónia? Foram só 3? Foram quantos? Com certeza centenas, milhares. Quantos é que se mantiveram firmes? 3. Talvez alguns deram a desculpa, bem, eu se calhar vou-me ajoelhar, vou fingir que vou apertar a minha sandália, não é? Ou outros pensaram, bem, ó Senhor, eu vou-me ajoelhar, mas tu sabes o meu coração, sabes que eu não ligo a nada destas coisas, não é? Outros talvez tenham pensado, bem, eu tenho uma família para sustentar, não posso morrer agora. A verdade é que mediante a dificuldade, só 3 mostraram realmente fidelidade. E quanto a Daniel na cova dos leões, não é? Quando o teste era orar, dedicar orações a outro Deus senão ao rei, Daniel podia ter chegado a casa e ter fechado as portas da sua janela, não é? E se fechasse, ninguém via se ele estava a orar ou não. Foi isso que Daniel fez? Não. Daniel continuaria a orar como tinha orado até ali, 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém com as janelas abertas. Queridos irmãos, quando nós passamos pela prova, somos verdadeiros crentes ou não? Somos praticantes daquilo que ouvimos ou simplesmente ouvintes e pessoas que não põem em prática aquilo que ouviram, não é? Então,
quando a palavra de Deus nos diz que Jesus é a pedra angular, mas não só, é também o fundamento. É por aí, queridos irmãos, que nós temos que perceber que a nossa vida ou está alinhada com aquilo que Jesus nos ensinou e está fundada, baseada na palavra de Deus e naquilo que Ele diz e na forma como nós o praticamos, ou então nós ainda estamos longe. Gostaria de terminar este momento lendo 2 textos ainda. Em Coríntios, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo tem assim um texto que diz assim: porém, cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo diz assim: cada um de nós veja como edifica. Temos nós edificado a nossa casa ajustada à pedra angular que é Jesus? Os edificadores no tempo de Jesus rejeitaram, acharam que Jesus não era a pedra que eles precisavam. Será que nós hoje consideramos Jesus a pedra que nós precisamos para alinhar a nossa vida? Estamos a alinhar a nossa vida com os padrões ou estamos a fazer a nossa própria vontade? Senhor, venha a nós o teu reino. Será que nós somos o rei de nós próprios ou deixamos que o Senhor seja o nosso rei? Será que a nossa vida está realmente orientada pelos princípios de Deus? Então, Paulo diz: porém, cada um veja como edifica. Se nós não estamos a edificar desta forma, estamos errados. E depois, no Salmo 127, versículo 1, o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Queridos irmãos, se nós estamos a basear o fundamento da nossa vida em outra coisa que não seja Jesus, em vão nós estamos a construir. A nossa vida tem que estar ajustada na pedra angular que é Jesus e tem que estar baseada, fundamentada no fundamento principal que é Jesus Cristo. Se não for assim, estamos a edificar, mas em vão é feita a nossa edificação. Que o Senhor nos ajude a podermos perceber o que ainda falta mudar na nossa vida, o que falta ser ajustado, endireitado, para que realmente nos possamos pôr em dia com o Senhor. Que assim seja. Amém.